A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, para todos aqueles que estão inscritos no canal Abrindo as Sagradas Escrituras. Uma boa tarde para todos e uma calorosa a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero mandar aqui um abraço também para os meus irmãos em Cristo Jesus, que residem lá em Serra Pelada, município de Itaipu, Rio Grande do Norte. Para toda a minha família que está lá, e para todos os meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus que faz parte lá de Serra Pelada. Também para a minha sogra e família lá, a família Duarte, lá em São Luís do Maranhão. Queridos, sem delongas, vamos abrir a palavra de Deus. Na carta segundo escreveu São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 14, diz a palavra de Deus: Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra inerrante, infalível de Deus. Quando a Bíblia Sagrada, Paulo aqui escrevendo aos crentes que estavam em Roma, ou ao público, aos romanos, que eram crentes salvos que havia em Roma, que tinha aceitado a Jesus após o Pentecostes, estavam ali nas casas, reuniam-se eles e ali apregoava o nome do Senhor nas residências um dos outros. Queridos e amados irmãos, Paulo, quando ele vai falar de Roma para os romanos, Paulo está aqui falando a semelhança do velho Adão. Paulo está trazendo à tona os dois Adões, ou seja, o primeiro Adão na semelhança do pecado e o segundo Adão na semelhança da remissão do pecado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, meus queridos e amados ouvintes, que a morte, ela reinou desde Adão até Moisés. Certamente porque, uma vez o pecado entrando na raça humana, a morte passou a reinar sobre os seres humanos. A mesma Bíblia vai dizer, anterior a este versículo lido, que todos os homens pecaram, estavam distantes de Deus, destituídos de Deus. Por quê? Porque por Adão o pecado entrou no mundo. E o pecado passou a todos os homens, certamente gerando a morte. A morte certamente tinha poder, tinha autoridade. Se nós formos falar de morte, certamente, queridos, todos vão temê-la, porque ela é temerosa de fato. A morte, ela é assombrosa e todos temem a morte. Por quê? Porque ela tira aquilo que mais você tem medo de perder, que é a sua vida, queridos e amados irmãos. Então ela passou a reinar. Até mesmo aqueles que não tinham pecado, na semelhança da transgressão de Adão, o qual Deus o expulsou do Éden, por haver transgredido o mandamento de Deus, que não teria que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por sua vez, Adão pecou, e Adão agora, em Adão, gerou a separação do homem com Deus. A separação do homem com Deus gerou através do ato pecaminoso do nosso pai Adão. E a morte reinou desde Adão até Moisés. O que é que eu entendo com isso? Que se você for ler homens da Bíblia Sagrada, homens que tinham, louvado seja Deus, um semblante de alguém que era vitorioso e vencedor, poderemos muito bem, queridos amados irmãos, olhar para um homem chamado Jó. Jó, ele não tinha medo da morte. Se você for olhar, Jó, ele não tinha medo de morrer. É isso que eu entendo. Mas mesmo Jó,
não tendo medo da morte. Medo, eu estou falando momentâneo. Medo aqui no sentido passageiro, de você se assombrar, de você ter um pavor, um pânico de alguém. Se nós formos ver a história de Jó, nós vamos ver que Jó não tinha isto na sua vida. Por quê? Porque Jó, em um só dia, perdeu seus camelos, suas jumentas, perdeu suas juntas de boi, e 10 caixões saiu de dentro da sua casa. Ou seja, a morte predominou, reinou sobre a família de Jó. Mas mesmo assim Jó, aleluia, não temendo a morte, adorou e glorificou o nome do Senhor. Então certamente, queridos irmãos, Jó aqui é um exemplo de alguém que não tinha medo da morte. E se eu falar isso, eu estou enganado, porque quando o negócio apertou para Jó, Jó estava temeroso, Jó estava com medo da morte, porque a morte ela é sombria, a morte ela é dolorosa. Talvez Davi, espadachim de Israel, não temesse a morte de forma nenhuma, mas entendemos, queridos irmãos, que todo ser vivente, desde Adão até Moisés, tinha temor e medo da morte. Mas o reinado da morte vai passar. O medo e o pavor da morte está passando. Vai chegar um tempo nas Sagradas Escrituras que vai nascer alguém que não vai temer a morte. E quem é que eu estou aqui citando? Eu estou citando aquele que um dia Isaías teve uma visão profética de Deus, uma visão messiânica. E nesta visão messiânica ele vai profetizar dizendo, aleluia, que nasceria um que seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. E Príncipe da Paz, eu quero aqui retornar, Príncipe, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Primeiro Pai da Eternidade, depois Príncipe da Paz. É isto que está escrito no livro de Isaías. Ou seja, este alguém que nasceria, que teria essas qualificações do seu nome, que seria chamado desses nomes ou qualificações, levaria a ele a sua personalidade, pessoa. Ele não ia ter medo da morte. Oh, queridos amados irmãos, estava chegando, aleluia, um dia em que nasceria um que colocaria a morte em pânico. Como que é isso? Se a morte ela causava pânico nos homens, como é que nasceria um homem que causaria pânico na morte? Só mesmo as Sagradas Escrituras para nos mostrar este ato maravilhoso, este alguém que colocaria medo na morte. Chama-se aquele que um dia os pastores estavam lá em Belém e a estrela dos céus notificava que nasceria um ser brilhante, maravilhoso, majestoso lá em Belém da Judeia. E este homem seria chamado, aleluia, Deus conosco, ou Emanuel. Este alguém que os magos também vinham do Oriente até o Ocidente para glorificá-lo, trazendo seus incensos, mirra. Sim, Senhor, este mesmo é aquele que um dia Simeão estava esperando a remissão de Israel, ou a remissão deste império da morte. Ele foi levado por Deus para o templo, expelido pelo Espírito Santo de Deus, e no templo, ao chegar, Maria estava com Jesus, menino, em seus braços, e ao vê-lo, o Espírito disse para Simeão que aquele era o Senhor e Salvador da humanidade. Aí Simeão, estava ele, aleluia, alegre, estava ele contente, e olhou para os céus fazendo oração, dizendo, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu já vi a glória de Deus brilhar sobre Israel. Queridos e amados irmãos, está chegando o fim do reinado da morte para entrar um reinado de vida. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro Adão pecou e caiu, mas o segundo Adão, ele iria
iria ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia, eu quero aqui usar uma palavra prefiguração minha aqui, adentrando as Sagradas Escrituras. Ele ia colocar o pé na cabeça da morte, iria dizer: morte, tu foi até Moisés, mas agora eu estou aqui para te causar pânico, morte, porque eu te venci lá no caveira, no Calvário, quando eu bradei dizendo: está tudo consumado. Aí Paulo, queridos irmãos, em outra passagem, Paulo vai dizer lá nos Romanos, Paulo vai dizer para os crentes que estavam em Roma: ora, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Sobre ele quem, queridos? Sobre Jesus. Por quê? Porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Os argrilhões sombrios da morte, os argrilhões gelados da morte, foi despedaçado pelo Messias prometido, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, queridos irmãos, oh, quão terrível é a morte. Trazendo para os dias de hoje, todos sabemos e conhecemos que a morte, ela não respeita ninguém. A morte tanto entra no casebre do homem pobre, como entra nas mansões mais luxuosas dos homens ricos. A morte tanto vem para quem tem milhões ou para quem não tem R$1. Ela não respeita carro do ano, nem casa boa, nem mansão. Ela não respeita iate e nem muito menos cruzeiro atlântico. A morte não respeita quem anda de avião ou quem anda de bicicleta. Ela tanto chega na vida, aleluia, do simples, do grande, do pequeno, de todos. Mas uma vez que ela foi, aleluia, brincar com aquele que é sobre tudo e todos, ele se deu mal, porque diz a Bíblia no livro de Apocalipse que Jesus tem as chaves da morte. Ou seja, queridos irmãos, é mais uma oportunidade para reconhecermos, para bendizermos, para glorificá-lo, para enaltecê-lo, para engrandecê-lo. Aleluia! Quem? O Senhor Jesus, que venceu a morte. Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, abriu-se um caminho novo e vivo para que todos aqueles que se acheguem a Ele não tema mais a morte, mas sim passe da morte para a vida. Queridos e amados irmãos, lá no século passado, sim, no século dos apóstolos primitivos, os apóstolos primitivos não temiam a morte. Por quê? Porque eles tinham a semelhança de Cristo. Quem tinha a semelhança de Cristo e tem, ele não teme a morte. Ora, era contado nas Sagradas Escrituras e também no livro, aleluia, adejante, ou também nas mitologias e nos manuscritos daquela época. Na Bíblia nós vamos entender aonde. Lá em Hebreus, quando a Bíblia diz que eles enfrentavam o fio da espada, tiravam a força do fogo, apagava, louvado seja o nome do Senhor, o fogo, a força da espada. Sim, eles não tinham medo de nada, porque eles tinham fecundado a sua fé em Cristo, que venceu a morte. Eles eram expelidos para dentro das arenas para ser comido por leões, mas mesmo naquele momento a qual a morte iria tragá-los, eles estavam louvando e bendizendo o nome do Senhor. Entendemos a história dos pais da fé, o nome Policarpo, lá, louvado seja Deus, na época dos apóstolos das igrejas primitivas, ele estava acorrentado, preso, lá numa estaca, e muitos diziam: Policarpo nega Jesus, fala mal de Jesus. Policarpo dizia: não, eu tenho 86 anos, nunca ouvi falar um ato de mal sobre este homem, como é que hoje eu vou poder falar mal dele? Ele dizia: então, arrepende-se desse caminho, nega Jesus, e nós o tiramos você de dentro da fogueira. Ele disse: então acenda a fogueira, bota fogo mesmo, porque eu tenho pressa de ver o meu Senhor na glória. Então quem aceita Jesus, ele não teme a morte. Ele não teme a morte, porque a morte será um veículo
qual levará para mais perto daquele que venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa breve e momentânea reflexão da palavra de Deus. Crê em Cristo e tu não temerás a morte. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.